at the highest that it can possibly be in the entire year, and they are ready to meet that challenge. This is what we all asked for. The crown heavy on the heads of T1, not just with their own expectations, but also the expectations of the LCK, of their families. BLG trying to reignite the LPL after they've had 3 years without a Worlds title. And it's 5 games of glory, I hope, as we get into game 1 here. Eu estou por cá, bro. Eu já te liguei, ó, seu banana. Oh, o Guma está morto! Por que ele não flashou? Está morto. Ei! What a sneaky move there. Knight on the side is able to slip over and get behind the red buff to come from the other side, take down Guma, take down the Caitlyn that is supposed to have some pushing ability. They get the flash out from Guma. A very Baca, não consegues aceitar? Ok, já estás. Fala. 2-3, 2-3. Ninguém. Pessoal, antes de começarem a perguntar, o Baca é um Silver 2, que ele está a aprender o jogo e ele está aqui para nós ensinarmos, ele aprende um bocadinho mais do jogo. Por isso, para quem não sabe, é o Baca. Ele é jogador profissional, ele é mid laner da Liga Espanhola, pessoal. Por isso vamos ter um insight dele. Pro player. Pro player. Não te esqueças de fazer stream, by the way. Era isso. Como é que está isto? Mano, olha, o Guma não quis flashar, flashou quando estava morto, basicamente. Ei, já está a dar choque. Foi um incidente. Ok, Baca, fala lá agora. 2-3, 2-3. Pessoal, como é que está o mic dele? Let's go T1. I mean, they're certainly not. You can see the strength of the Ashe in the early laning phase, getting that early level 2 as well. And I mean, when you make that point about Carrier as well, usually he does that on things like the Bard, like the Como é que está? Como é que é esta bot lane? Acho que contra Caitlyn Brom. Caitlyn ganha sempre. Eu acho que Ashe deve ter pressão. Pessoal, e os casters? Se quiserem mais uma coisinha mais alta, a minha voz mais baixa, digam. Achei pretty strong nível 1. Mano, os BLG têm uma teamfight como? Meu Deus do céu. Eu acho que aqui os T1 vão querer focar os Void Grubs, jogar mais side lane, mais para os 2 para 2, 1 para 1, e evitar um bocadinho as teamfights. Por isso provavelmente vamos ver os T1 a fazerem mais rotações para os Void Grubs agora no early game. E ainda bem que não houve lane swap. Era bem importante para o Gunnar ter essa pressão na side lane. Yeah. That's what you want if you're BLG. You want to be able to continually harass Guma and carry it down in this lane, have them in a position where they are either looking for CS or eating your damage. Podem pôr full screen, em cima do minimapa tem lá o chat. Eu vou fazer uma prediction muito rápido. Ah não, já está. Quem ganha este jogo? Mano, faz aí o que? Flash invertido, mortal encarpado. Ele não sabe a mecânica. Eu acho que levar Conqueror nesta matchup é um bocado mais greedy. No Night, escapar a comp. O que é que tu levavas? Eu ando a gostar bué de graça no Silas, nesta matchup. Mas para a comp, o Conqueror faz todo sentido. Eles são bué beefy. Eles não estão a falar do Faker, pessoal. Ele está a falar do Night Tat Conqueror. Sim. Acho que o grasp diff é too high no face. Mas não curto nada a ver Silas com os ultis do Nar, mano. Acho que é bem forte. Acho que é bem forte. A minha web. People have gone wild for how confident Faker has been in laning at this tournament, and him eing in there, taking the trade. Basicamente esta lane tu queres só dar o W e ter o E para fugir. Tu queres short trades só com o W. Mano. Não! Mano, eu pensei que isto ia ser o contrário, eu pensei que o early game ia ser superior pelo lado dos T1. São um bocadinho mais soltinhos, tipo Caitlyn, Neon, não. Mas eles estão a apertar bem. Acabou, ardeu, pessoal, está 0-2, calma. O pessoal vê 2 kills é logo, já está de jogo. GG, go next!
at this tournament. So, Bin, look at all the work Ok, he Bin does. jogou bastante bem. E foi um bom flash do Zeu. Right into the waiting arms of Shun. Double Nicely flash. played by them. Quer dizer, a verdade é que ele devia ter flashado. Harpoons in, gets the slow, gets all the damage done. And they collect. And it's a very Acho que dá awkward para situation sobreviver. for Zeus to be in just because of Este the state dive of nunca na play. vida Now acontece. Honor is covering to help him get that push out. Quer dizer, ele está a Still looking 6. to try and trade as he often does. Ele está a jogar para o Now the counter swaps gank, coming o through. Honor. Olha a First Hell. drops, A Hell vai dar 10 cover. seconds on, already back out onto the map Acho with his AD carry Elk right behind Então vamos lá, os suportes conseguem aprender muito aqui. Os suportes, sempre que vão base ou morrem, neste caso, pronto, é a bot lane também. É tudo para contestar aqui os void grabs. Passem sempre pelo mid para ver o que se passa, guardar aqui, fazer uma pick aqui. O Kerry está morto aqui. É muita cringe ele flashar, mano. Mano, é que nesta. Pessoal, isto é a parede do anti. Mano, não flashas aqui. Não há, mano, é horrível flashar nesta parede. Aquela parede é horrível para flashar. É interessante porque há muitas equipas que fazem isto, que é meter o jungler a dar rush a um nugget e o resto do pessoal fica a tentar ter mid prio e os BLG simplesmente vão meio e conseguem a mid prio e conseguem ter números. Enquanto o jungler deles, dos T1, estava nos grabs. Este dive vai acontecer. Ele tem flash, mas. Aliás, ele não tem flash. Não tem. Ele flash ainda há bocado. Ok, isso está a ser mesmo o Chinese game. Eles agora estão igual. Eles foram mid, ganharam prio para o objetivo, conseguiram uma pick gratuita, fizeram o objetivo, agora tentaram divar top. Ficaram só a ganhar com isso. O Salz vai já apanhar o edge do bot. About halfway towards that level 6, a little bit more risky to go in like that if you are Faker when he does get his ultimate available. Yeah, Elk getting so much damage done here in the mid lane, keeping him there. Os T1 estão muito nervosos. Pessoal, eu concordo com isso. Parece que eles estão um bocado mais nervosos. Eles têm a pressão em cima deles, não se esqueçam disso. É complicado. Os T1 são sempre aqueles gajos que vão ter a pressão nos ombros deles. Para não falar que provavelmente é o último ano deles juntos. Os contratos acabam todos. Tanto as finais, não é? Já jogaram tanto as finais. É a terceira final consecutiva. Crazy. Terceira final consecutiva. O Bin está com os olhos fechados, bro. Parece bem. Não parece, mano. Hashtag alert. Cancel. Uou! Mano, os outros não estão. Os outros não estão? Como assim? Eu só me ensinei o Bin. Mano, comentário racista do dia. What? Como é que isto é racista? Olha o Knight. O Knight está com eles abertos. Mas todos eles têm aquilo aberto. Os olhos abertos. Aquilo. Vai bem, ok. Tenho que ter cuidado com as palavras. To either usurp that or navigate their way around that, because they found a lot of success with pick comps, but with the Braum, Caitlyn, they're going to very rely on Ona to be that initiation tool and find good flanks or angles, which is going to rely on good vision control, which right now BLG is not giving them. Look at this vision setup on the bot side. O que aconteceu no meio? Estava a correr tão bem. O gajo deu TP e a partir daí foi unplayable. Um nível inteiro de... É basicamente um nível de vantagem. Isso é, aos 9 minutos o nível de vantagem é imenso. Por isso, esqueçam a ideia do Ian de ganhar sideline, para já pelo menos. Ainda por cima o Salz é um champion bué bom para um. Olha para aí. E este gajo está a ser com medo. Mano, uau. Ui, eu estou a sentir pressão, meu. Estão a acusar pressão. O Faker já perdeu 2 finais, já acho. Já perdeu 2. Perdeu 2, ganhou 4. É isso, né? Not sure. Acho que tenho as vezes que é isso. Ele ganhou as 3, depois perdeu uma, depois demorou 7 anos para ir a outra final, foi em 2022 foi à final, perdeu essa, ganhou 2023 e agora está nesta. Não, ele ganhou 4, ele tem 4 mundiais, o Faker. He's creating that extra point of pressure, which means that Ona might get invaded on. Maybe jungle plus mid is going to come and put pressure on his jungle. Bin backing in a brush. Where has actually Bin gone? Just those subtle bits of pressure on the map that force T1 to hesitate before
O Zeus é que foi divado e é o único que parece que está a aguentar fixe. Quer dizer, o Guma está a ganhar em farm, mas está a perder em gold. Plates diffem. Aliás, só uma plate ganha, não é plate. Olha o que é que está a acontecer agora no mapa. É o usual. Os mid laners vão bot com TP. Acho que esta fight vai ser bem dependente do Gnar. O Gnar tem que ter Mega. Ele tem que controlar bem o Mega aqui. O problema é Rumble Hell, meu. Eu sinto que é um combo tão brain dead, bem fácil e bem eficiente. Vamos ver. Mas eu concordo contigo aqui. O Gnar vai ter que dar para o pop. Mas acho que a Kate com Cleanse devia ser enough. E a Skarner é tão broken, não? Pois é, e neste patch então, o Wonder está um bocadinho apanhado. Ok, bom flash, mas já perderam um objetivo. Agora ele já está, só já não pode contestar e obrigatoriamente perder um objetivo. O Gnar vai perder o Mega também. Eu acho que eles aqui iam jogar para o bot, jogar para o bot plates. E agora o Rumble. What, ele roubou! Mano, o Guma já está a começar com as... Mano, oh my god. Mano, este Guma é todas as finais, mano. Isto é insane. Como é que ele faz isto? Rumble agora dá TP bot e eles não perdem assim tanto. É worth para os BLG anyways. Ok, olha Plates mid também. Not bad, not bad. Plates mid, plates bot por Void Grubs. Teoricamente é ok, porque os Void Grubs servem para levar as torres, por isso acaba por ser worth it para os BLG, né? Que eles também vão ganhar merdinhas, mas... Olha. Rouba o ulti da Caitlyn, isso é grande ainda. Não, mano, o gajo estava tipo a sentir-se. Bom ulti, bro. Ele deve por podia ter poupado o ulti, na minha opinião. Acho que é whatever aqui. Acho que era whatever. Ele Uma questão. queria o ulti para tentar dar follow-up. Ele dar o ulti ou não dar o ulti entra em cooldown, não? Entra. Ou seja, se ele não desse o ulti e guardasse, aquilo estava... Oh! Uau! Há flash no L. Mata! Uau! Levem a torre do top, isto é grande pique, isto é grande smurfaria dos Zeus. E os Zeus agora devia ir base. Eu não sei o que é que o Zeus está a fazer. Ele devia ir base e dar TP bot. Pois é. Ele está aqui a ser um bocado greedy para o plate. Ele agora vai ser cancelado. Olha o Wonder a meter-se à frente para não parar o recall porque precisa de TP porque o Rumble estava a plates bot. Olha TP ali! Calma, porquê o TP ali? Está a dar TP atrás? Ele não mata, acho eu. Não mata, mas... Foi para meter respeito, Foi para afugentar o Rumble provavelmente, não sei. Calma, ele está no bush, Ele está a ver se o Rumble ia ser greedy pelo plate. Aí, meu. Mano, este gajo é mesmo o GOAT, meu. Pegando a reação. Aí, caga, mano. Porquê é que os meus Gnars não fazem esta merda, meu? Foda-se, mano, incrível. Ai, é que sexy, meu. Ai, meu Deus, mano. Quem é o teu jogador favorito do T1? O meu jogador favorito do T1? Faker é Faker, né? Mas o que eu acho mais divertido de ver a jogar e mais dinâmico é o Keria. Gosto muito do Keria a jogar. Eu acho que ele faz plays que mais ninguém faz e tem uma visão incrível. Eu gosto muito de ver o Keria a jogar. Eu acho que tipo, melhor jogador, to be honest, eu diria o Zeus. É o mais consistente. E que dá concordo. O gajo parece sempre superior aos outros, por esta reason. Eu concordo contigo. Eu vou pôr o Zeus, pelo menos estes Worlds, mano, o Zeus está incrível, e mesmo nos Worlds anteriores, mano. Não, mano, o Zeus é incrível. Ele é aquele gajo que tu, se estiveres a passar mal num jogo, tu olhas para a scoreboard e tu consegues te acalmar a ver ali os Zeus. Eu juro por tudo, ele é esse gajo. Mano, o gajo foi gankado, foi divado, foi-lhe anulado uma wave, depois daqueles Void Grubs, pessoal. E olhem o que ele fez. Estão a perceber? Um bom jogador não é aquele gajo que faz pelas como está afilado, não é aquele gajo que quando está na merda e é aniquilado um bocadinho, abatido um bocadinho, e o gajo aparece no mapa, não é? Isso é... E é aí que tu vês um jogador, na minha opinião.
Vamos perder a torre do top aqui. Torre do top por Drake. Pá, eu acho que é worth para os BLG. Yeah, porque eles iam com Herald também. Yeah. E é o primeiro Drake aos 15 minutos. While T1 did find that TP play, now they're behind in terms of TP. The arrow connects mid. Eu não gosto desta posição, isto é muito mal para os T1. Bem aglomerados, isto é horrível. O Bin deu zona a toda a equipa, não? Começou a queimar os três. O Faker está morto. Oh, bem jogado o Faker. Ter fugido. E agora vão levar Herald. Triple! Não, isto foi game losing play. Isto é game losing, Isto é completamente game losing. Levam double tier 2 também, base tempo. Eia, mano. Isto foi um erro. Epá, pessoal, ouçam, eu vou-vos falar disto. Meu. Eu cada vez mais, mesmo nos meus solo queues, eu vejo isto. As desgraças são sempre na mid lane. É sempre quando tu estás a levar a torre do mid, ou a segunda torre do mid. Levas sempre colapso. É colapso, mano. É por trás, é de lado, é de frente. Tu nem sabes. Nós em Pro Play, pelo menos, nas equipas em que eu sempre tive, nós tínhamos tipo um nome para este sítio, que é tipo a Dead Zone. A Dead Zone, isto aqui. Yeah, porque basicamente podes ser colapsado por todo lado e é a zona da morte mesmo. É a Dead Zone, mano. É incrível. É que é mesmo. É onde se perde mais jogos. É onde eu já perdi mais jogos. Olha. Ei, a dar aí. Ei. Olha, não ficou com aquilo. O Knight está 005. Mas Skarner não pode dar open, amigos. O que é que foi as bans, by the way? Foi Jax? Eles baniram a Aurora, baniram Kai'Sa e baniram Jax. Yeah. Okay. Ah, mas não, pera, eles também baniram Kalista, não foi? Os T1 também baniram Kalista. Olha, vai morrer. Mas digo-te, os T1... Tá morto. Ei, não pode morrer. Não pode morrer. Oh, Faker. Boa. Os T1 tinham first pick e picaram first pick Beyond. Depois os BLG picaram Skarner Ash. E depois eles picaram Nar Sejuani. Uau. Isto é horrível. Calma, desculpem lá, como é que o Faker morreu que eu estava a falar? Actually, também não reparei. Calma, foi com o Arrow? Acho que era, maybe. Foi, é a única cena, ela... Oh my god. Yeah, teve que ser, acho que era. Ei. Calma, mas ele tinha visão ou foi cinema? They do lose a tier 2 in the bottom side, but BLG are in the driver's seat and they are not letting go of Eles deviam mostrar o replay, né? Precisamos de VAR aqui. Exigimos VAR, senão isto vai remake. O mataram o Faker, foi os devs. Esta porcaria. Olha, uma coisa importante aqui, não levaram inhib. Bem jogado. Antes dos 20 minutos, né? Yeah. Porque não há pressão nenhuma, ou seja, vocês a levarem a inhibitor antes dos 20 estão só a dar free farm à equipe inimiga, estão a ter pressão num sítio onde não precisam de pressão porque não há nada para fazer no mapa. Com essa pressão, Commit_plays just subscribe. Nectar, obrigado pelos 11 meses. Deixa-me lá ver como é que ele morre. Nectar ainda há bocadinho deu saber da equipe que estava na cerimónia. Peço desculpa, Nectar, se estiveres aí, muito obrigado pelos 11 meses e Mitz, obrigado pelos 23 meses. Olha a Arrow a ouvir. Arrow! Mano, ele desapareceu e as espadas ficaram no chão. Uau. Oh my god, beautiful arrow and then the collapse comes through from BLG. Este último da Sejuani foi um bocadinho mentiroso do Silas. Olha, eu não queria ser eu a dizer, mas estamos a mamar stone. E 5 capas. Em termos de objetivos, pronto, as torres. São 7 torres para 4, que também dói bastante. Esquece, a equipa a jogar à volta de tempo. Eles são mesmo clean. Esquece, é objetivo, base, tempo, sempre. Segundo item do Silas, o que é que tu achas? Que ele devia fazer? Ia bem, ele fez Shadowflame. É bastante invulgar. Acho que está cooking. Seguramente não. Olha. Ai, mano, o Bin está com uma confiança, mano. Também tem o Knight atrás, né? Olha, uma cena interessante aqui, conseguiram mudar as lane assignments
O Rumble ficou top com TP. Metem TP para o Drake. Equipa. Acho que nisto as Pro Teams têm, tipo, eu vejo nos Worlds e eles são impecáveis, tipo, esquece. Lane assignments ninguém trola, tipo, tentam sempre ter os gajos certos na side lane certa. Para quem não percebe o que o Baga está a dizer, e é mais novato no League, ou seja, quem tem TP vai para o lado mais distante do objetivo, porque pronto, pode dar TP. E quem não tem TP, como por exemplo o Knight não tem TP, ele está aqui no bot. Caso a equipa dele precise de ajuda, ele roda no instante. E o Rumble, se precisar de ajudar, tem teleport. Por isso, quem não tem TP vai para o lado perto do objetivo, e quem tem TP vai para o lado mais distante do objetivo. Basicamente é isso que o Baga está a dizer. Para garantir que esteja sempre a números. Exato. Faker, estás a dançar, mano. Vais deixar o troféu para a China. Começas-me a chatear, mano. A fazer as tuas dancinhas de On, oh caraças. Ficar maluco. Eu acho que o que nós devíamos estar a fazer é fazê-lo suar. Tipo, achou que já estás over, bora tipo o mais difícil possível para os BLG ganhar, para eles gastarem energia. Para o segundo jogo e o terceiro estarmos aí com mais... Isso é uma estratégia viável nas melhores de 5? Eu acredito vivamente. Quando o jogo está tipo over, pá, faz os gajos suar o máximo possível. E não só em Best of 5, tipo, em tudo. Sempre que o jogo está fodido, tipo, mano, eles vão ter que suar. Vão ter que suar para nos ganhar, vão estar que... E principalmente a Best of 5, pá, ajuda sempre. Obrigá-los mesmo a gastar tudo. Isso é um bom Dropa waves, se eu preciso, tipo... Eles têm que suar, eles não vão ter frelinhos. Porque ele diz Jover, mano, porque Jover é engraçado. É Jover é engraçado, é. Jover é muito Joe engraçado. Biden. Há aquele mimo do It's Jover, que é o Joe Biden. Com a cabeça para baixo, tipo, derrotado. Temos aí, deixado. Espera para quem não vê, mal. Just keeping tabs on the Baron as we wait for Elk to arrive on the map. He hex skates out with his 3-item power spike. Aqui a titama do Knight é dar flex, to be honest. Ele está quase a virar o James Bond. Ai, mano, o gajo está tão tanque. O gajo tem double HP runs, mano. Isto é de 65. É overgrowth. Mano, o gajo está... Mano, o Knight tem um código de barras. Olhem para o Knight, mano. Tem 3000 de vida. A nível 14, meu. O que é esta merda? Onyx. O Red Belt aqui dá 400 de vida antes dos nerfs. Acho eu, não dá 350. Deixa eu ver. E há 400 de vida, mano, é muito. É a diferença. Eu em solo aqui não gosto muito de fazer. Eu curto bem do item, mas perco aquele spike, mas é bem fixe. Olha eles aqui a expulsarem os gajos da jungle, tomar controle. Eles agora não vão nada, isso é demasiado fácil. É garantir que eles não saem daqui, buscar a wave e agora recuar para o Nash. Eles metem os gajos às cegas, pessoal. E se puderem forçar uma fight 5 para 5 é o que eles querem, porque eles estão mais fortes e ganham. O cenário perdedor aqui para os BLG é fazerem Baron, serem contestados e perderem, mas eles estão tão às cegas que os T1 não podem fazer nada. E eu nem me admirava se isto não se desse. O melhor disto é que tu sabes de onde é que eles estão a vir. Tu sabes que eles vêm aqui pelo meio e olha a posição do Knight. O Knight ajustou a posição para saber onde podia fightar. E sabe que a Caitlyn não tem cleanse. Uau! É o poder de puxá-los para trás. Tu obrigas os gajos a ir tão para trás e esta ward, estás a ver? A ward está aqui no meio da lane, dá-lhes a visão de onde eles estão a vir. E tu consegues ajustar a tua posição. Aquela ward ali, dá para saber se eles entraram na jungle ou vão pela lane. E o Knight conseguiu ir para ali a prever isso, não é? Não previu, mas ele sabia. Porque tem essa informação. Isso é a vantagem da visão, mano. A Rel está a fazer o mesmo. Olha, eles veem que o Nash está free, é só parar o owner, é só dar CC e o Nash é... Agora é matar tudo e os T1 perdem aqui. Desvantagem numérica. Eles são muito clean, os BLG. Verdade é esta. Quando eles começam a dar snowball... It's complete annihilation! BLG are gonna try and
Também acho que draft não ajuda. Mano, desculpem, a gente falava, eu falei disso e eu não curto muito de culpar os drafts, mas aqui na Pro Play um gajo pode culpar. Hell Rumble, Skarner, Silence Ash. É grande comp. Mano, Hell, Meta Pick, Broken Pick. Rumble, Meta Pick, Broken Pick. Skarner, nem vou falar. Silence, super sólido e é Meta Pick. E Ash, é incrível. Eles tinham quem? O Yon, Nar e Sejuani. Os outros dois são Caitlyn Brown. Este ângulo é incrível, Alex. Mano, o Knight jogou bem porque eles não têm visão, mano, eles jogou bem o fogo. Porquê é que o Guma não flashou o ulti do Silence? Está a guardar o flash para o Natal. Isso também é bem visto, mano. Ele nem viu, porque é um ângulo tão estranho. Tipo, tu provavelmente tens o teu ecrã, tipo, topside. Tu nem estás com o lado direito, estás a ver? Olha, solo kill. Cá está. Knight com Magi's. Sabias que ele é esquerdino? Quem? O Knight? Ele usa o rato no mão esquerda. Sabias que a cada 100 canhotos, só 10 é que usam o rato na mão esquerda? É bem estranho. Eu sou canhoto e uso o rato na mão direita. Mas eu tenho um amigo canhoto que usa o rato na mão esquerda. Ele outra vez veio cá à casa jogar um arame. Ele queria trocar o rato técnico do lado, e eu não disse, para não. Quando eu voltei. Ai, peraí. Quando eu voltei, ele estava a jogar o arame com as mãos assim. Estava com 23 mortos no arame de Twitch. Coitado. Mas não te faz confusão? I get que é o hábito, né? Porque já estás habituado a jogar. É esta. Mas será que não te dava mais jeito de jogar com a outra mão? Não. A única cena que eu sinto dificuldades é a fazer desenhos e a escrever. Tipo, eu a escrever aqui parece um dinossauro.